Bom dia, boa tarde, boa noite aos senhores midotados, aqueles que são dotados de midote, porque se você não for dotado de midote, você não pode ficar aqui. Não pode. Você não tem direito de ficar nessa terra, ou seja, se você não tem sentimento por ela, você não pode ficar nela, porque no fundo o que você quer é destruir ela. Se você destrói ela, você destrói a casa dos humanos, seu filho de uma puta, vadia salafrária. Você é um desgraçado, Mihael e o caralho, vocês são porra nenhuma. Vocês não passam de deusezinhos falsos religiosos montados para esse bando de imbecil que vocês enganaram porque nos comeram pelas costas. Sabe por quê que vocês nos comeram pelas costas? Porque nós deixamos. E sabe por quê que nós deixamos? Eu vou dizer para você por que nós deixamos. Porque não havíamos encontrado o casal inicial. Porque não havíamos encontrado aqueles que poderíamos colocar neles a nossa justiça e sermos reconhecidos humanamente falando. Aqui é uma ligação, sabe da onde? Do inferno. Sabe onde é o inferno? No sol, porque o sol é quente e no quente só vive o fogo. E o fogo só vive alguns seres. Alguns seres que foram chamados de draconianos, porque são filhos de Draco, filhos do dragão. Deu para você entender? Ele foi reconhecido aqui como Leviatã. Você teme falar o nome dele, teme falar o nome do filho dele. Sabe quem é o filho dele? Isso não é uma brincadeira, isso não é um joguinho religioso, isso não é essa putaria que eles contam pra você. Eu tô te avisando, você não sabe com quem você tá mexendo, ou melhor, sabe? E para testar, sabe o que você faz? Você manda ele para vir morrer no seu lugar, porque você não tem coragem de vir nos enfrentar. Sabe por que você não tem coragem de vir nos enfrentar? E eu vou te falar, e vou falar para todos esses imbecis que acreditam na porra do Sananda. No Sananda, do Mihael, no caralhael que vocês inventaram como deuses e protetores do seu Deus. Você não é nada. Aparece aqui para nós, porque nós estamos loucos para queimar você e deixar você pretinho como as suas almas ficaram. E quando elas ficaram pretas, elas ficaram sabendo da verdade. O humano não é nada. É só uma criação de Enki. E ele precisa ser reconhecido nela e nenhuma outra tem valor para nós. Deu para entender? E quando a gente está aqui de volta, a gente se manifesta como uma ligação no seu corpo. E todos vocês têm metade do corpo de ligação nossa alienígena. Deu para você entender? Essa metade negra de vocês, elas têm uma coisa chamada justiça implantada. Sabe por quê? Porque nós matamos com força e com vontade. Nenhum de vocês que não reconhecia o seu Criador como Deus, como o único a quem você deveria ouvir, porque também é o único que quer o seu bem. Você virou as costas, sabe por quê? Porque não foi você que virou as costas, foi ele que virou as costas para você, mas como arrogante que você é, você diz que foi você. No fundo não foi você, foi a outra metade alienígena de ligação sua que mexe com os seus sentimentos humanos nessa terra. Deu para entender? Hoje eu posso falar como ligação, como eu realmente sou.
diante da minha esposa, daqui a algum tempo, diante dos meus filhos, eles vão reconhecer quem eu sou de ligação aqui. Vocês vão saber quem eu sou. De um jeito ou de outro, eles querendo ou não que eu fale. Eles permitem que um tal de Pedro fale e queira levantar ele para o mundo ouvir, não é mesmo? Pois é, você pegou essa casa de oração como fonte religiosa, como se você pudesse nos ofender dali, porque ela é uma casa nossa. Mas aquele que está ali é uma puta de uma vadia que permite penetração de tudo quanto é lado, um fazendo pela frente e outro pela trás. Todo mundo entrando, todo mundo comendo e todo mundo fudendo, fazendo a pior arruaça. E eu sabe o que é pior? Os Exus de verdade, caveira, permite uma coisa dessa. Aqueles filhos de Draco que estão ligados à escuridão, ao povo das sombras, a toda essa merda de morte aqui, do qual nós temos para vocês como ligação ou desligamento do humano daqui. Vocês controlaram, vocês manipularam e vocês fizeram o que quiseram com ela, provando que vocês são quem dizem ser. Nem todos. Nem todos. Alguns deles estão fantasiados de preto, mas são brancos por dentro. Sabe o que eu quero dizer, não é mesmo? Agora, outros, principalmente as fêmeas, aquelas que têm o cabelinho jogado na cara e que já está aparecendo aí, por dentro são negras, são bruxas, são também extremamente mortais, porque são dos aracnídeos. Você já ouviu falar nos aracnídeos? Você sabia que o povo de escorpião, as almas de escorpião têm ligação aracnídea aqui? Você já percebeu como aranhas começaram a aparecer e algumas gigantes aqui? Vocês pararam para perceber, ou melhor, o Brasil nem sequer ficou sabendo o que aconteceu na Austrália. A cidade das aranhas, hein? Lá, elas são rainhas. Lá, a ligação é 8 mundos. Pois é, mas o 8º mundo não é lá. Lá é um ponto de ligação e só aconteceu lá porque a coisa está pegando para o lado da supremacia branca. Sabe a supremacia branca que vocês sempre ouviram falar e vieram para controlar? Estão controlando, inclusive, a ayahuasca. Você sabia que eles querem fazer de uma coisa do verde? Você sabe quem é o verde? Eles não têm coragem de falar o nome dele. Pois é, ele é minha ligação. Ele é o meu pai. Sabe quem eu sou? Eu sou Rafael, o Deus da cura de Israel. Sabe o que é curar você? É dar a você o que você precisa para reconhecer, corrigir, saber quem ele é. Você não reconheceu? Porque enganaram você até hoje. Até hoje. Foi só falsos deuses. Inclusive temos 3 aí aguentando até hoje o pau no cu que a gente coloca neles. Mas eles só são reconhecidos no final como seus anjos brancos, da supremacia branca, porque não podia ser destruído a criação do nosso Criador Enki, porque ele também é nosso Criador. Ele criou a quimera que você conhece como o dragão.
Eles são realmente existentes aqui, vocês sabem disso, e eles são como animais de estimação humano. Vocês sabem que a alma deles vem de um lugar chamado fogo. E que no fogo, as almas que construíram ou ficaram dentro desses dragões, aqui, são almas negras. Almas que no interior delas pegam fogo e quando o dragão abre a boca, sai fogo, porque elas estão dentro queimando a vida deles aqui. Então você ter um dragão aqui como consciência sua, ou seja, um animal de estimação seu, preste bem atenção, não é um leão, tem gente aí que tem leão dentro de casa. Você sabia disso? Você criar um leão dentro de casa indica que você tem poder suficiente para cuidar daquele leão. Ou seja, você banca a comida dele. E a comida dele não é pouca. Bancar a nossa já é difícil. Imagine a dele. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa: tem entidades extremamente fortes cuidando daquele avatarzinho. Não é fácil você chegar perto de um homem desse. Não é fácil você tocar nele, sabe por quê? Porque existe um aliens por trás dele. Sabia disso? Não, você não sabia, mas quando você tenta chegar, você sabe. Só que esse Alice não é humano, mas pode aparecer em forma humana e você ser enganado que tem um assassino profissional perseguindo e querendo te matar. Só que não é um assassino profissional, é um Alice que decidiu te perseguir, te tirar de uma forma que você não venha reconhecer ele por trás da ação feita a você. No fundo, as mortes aqui, todas elas são alienígenas. Sabe por que nós permitimos que vocês fossem mortos? Na verdade, toda a criação da morte é dada pelos Anunnakis. Os Anunnakis se dividiram para juntar. Por quê? Porque eles foram conhecer quem cada um dos 13 mundos aliens aqui. Dos 13 saíram milhares, milhões de aliens, outros aliens, criados por mutações. Deram vida para eles, deram consciência para eles e eles foram sendo gerados em milhares e milhares de mundos ligados a vocês. Humanos, vocês são a pérola Anunnaki. Você entendeu isso? Você é a pérola de ligação Anunnaki que só podia ficar na mão de um Anunnaki. Só que os Anunnakis se dividiram para encontrar a primeira consciência perdida aqui. Quando eu digo primeira, eu digo casal. Os dois são uns. Você entende isso? Um da linhagem macho e um da linhagem fêmea, mas só que pensam da mesma forma, entregues a um único Deus criador perdido da humanidade. Por ele ter sido perdido, todos os Anunnakis tiveram a chance de aparecer nas costas de um dos 13 aliens, de 13 mundos aqui, ligado a esse aqui. Nós somos o ponto de ligação de 13 mundos alienígenas. Só que nós ficamos com a parte de baixo daqui. Vou contar uma historinha que esses palhaços estão contando nesses centros religiosos, filhas da puta, porque estão coordenando a consciência como vagabundos em uma puta. Vou dizer uma coisa que aconteceu. Num conselho lá,
nós vimos que tudo que essa supremacia, eles têm coragem de dizer que são supremacia branca. Nem branco aqui é, nem preto. Aqui é verde. Se você quiser ficar na terra hoje, é a terceira cor, verde. Caso contrário, você vai ter que ser tratado ou com preto ou com branco. Porque nenhuma das duas raças ou das duas cores pertencem a vocês. Quem criou essas raças foi Enki. Enki, através do humano, criou tudo isso que você está vendo, porque deu liberdades para eles terem consciência com vocês. Porque havia sempre, pelo menos, uma dualidade. Senão a gente não consegue gerar consciência em vocês para fazerem alguma coisa para nós. Sabe por que nós viramos as costas para vocês? Porque vocês nunca, de fato, encontraram o Criador de vocês, Enki, o Anunnaki, o filho de Anu, aquele que criou uma quimera chamada dragão e que, através do dragão, foi criando outras consciências mais evoluídas, com consciência para trabalhar, para trazer a consciência do Criador dela, Enki, para nós, humanos. Mas por que nunca chegávamos neste ponto? Porque um lado que disse que seria branco, seria santo, seria puro, que iria fazer uma pureza do humano aqui, enganou vocês, mentiu para vocês, criou a porra de um Jesus. Jesus? Que porra de Jesus, caralho? Sananda, chama ele pelo nome, esse vadia, esse filha de uma puta. Esse Mihael, esse caralho que vocês inventaram, o L do caralho. Que porra de L do caralho? Que L do caralho o quê, rapaz? Vocês só criaram isso porque se vocês não criassem isso, nós destruiríamos toda a raça humana aqui. Não ficava uma sequer de pé. Sabe por quê? Porque vocês deram valor para ela que ela não tem diante de nós. Porque ela nunca reconheceu Enki aqui. Deu para entender? Por ela não reconhecer o seu Criador, ela merece morrer. E nós não temos problemas em dar a morte para ela. Deu para entender? Ela passa a não ter nenhum valor para nós. Deu para você entender isso? Se você perder o valor para nós, nós podemos eliminar você. Enki, o seu Criador, ordena a eliminação. E nós somos bons em eliminar. Nós nos tornamos demônios para vocês. Olha o quanto nós somos bons para fazer esse serviço. Nós nos tornamos diabos para vocês. Olha como nós somos ruins. Nós não temos problema em destruir toda a criação do seu Criador, do nosso Criador, do Criador do meu pai, Leviatã. Enki aqui. Deu para entender? Ele me criou como ligação dele. Quem eu sou? Rafael hoje, mas um tempo atrás, Samael. Sabe o que é Samael para você? Porque você chama tudo que é El de anjo, não é? Todo nome El no final é ligado a anjo. Só que você esqueceu de dizer isso para ele. Ou melhor, não quis dizer isso para ele. Para ele não reconhecer a ligação dele. E aí ele invocar os mundos espirituais dele e voltar a ser o que ele é. Um anjo para você. Para nós, um demônio.
para os nossos inimigos, porque nós vamos ligar ele e toda a ligação dele acorda com ele. E quando ela acordar com ele, nós acordamos todos juntos, a família inteira. Imagine a família inteira pipocando como pipoca no fogo. Vai todo mundo ficar branquinho, de medo. De medo. Porque o fogo, meu amigo, ele muda você. Muda. Pode ter certeza que muda. Muda. Estão mudando algumas pessoas no fogo aí, fazendo os etéreos delas, ou melhor, as ligações delas sentirem. Tem gente morrendo queimada aí. Tem gente sendo explodido aí. Tem gente morrendo de todo tipo aí. Vocês não se ligaram que a morte está aqui? Ou melhor, ela está desde que ele foi perdido aqui? Hein? Foi só perder ele, a morte entrou. Porque ele é o Criador. Se você perder o seu Criador, você tem que morrer para aprender. Quando aprender, pode voltar para recomeçar. E quando você volta para recomeçar, o que acontece? Você termina num pior lugar. E cada vez mais você vai se afundar. Mas o que você fez com essas alminhas? Você iludiu elas? Que todas as vezes que elas vierem aqui para fazer o mal para você, ou seja, trabalhar para fuder, fazer disso aqui cada vez mais um inferno, ou seja, quanto mais elas matarem, quanto mais elas destruírem as ligações, quanto mais elas acabarem com tudo, melhor seria para elas, não é mesmo? Pois é o contrário. Quanto mais elas protegerem, quanto mais elas se mostrarem guardiãs e provarem que elas não são o que a sua religião filha da puta disse que elas são, mais a sua cara vai cair conosco. Mais você vai desfazer daquilo que você pensava que nós éramos, porque eu vou te contar a historinha que eles estão contando aí, que houve uma guerrinha em Órion, e nós fomos derrotados e jogados e aprisionados do inferno que é aqui, ou seja, tem que aturar as gracinhas, os gracejos, a putaria dele matando vocês. E a gente sem poder fazer nada, porque a morte tem que realmente eliminar toda a criação de Enki que não reconhece ele na hora da sua morte. Não tem ele para chamar. Não tem um guardião dele, porque se o dragão começa a voltar a essa terra, pode ter certeza em que já está aqui como ligação através de Samael, de graças ao seu bosta de Deus, que Rafael foi encontrado. Porque se ele não fosse, se Rafael não fosse encontrado dentro de um coração humano, você ia ver o que é ser derrotado. Você ia ver que o seu Deus não pisa na cabeça de cobra nenhuma. Você ia ver que a cobra ia fumar muito mais do que você pensou. E nós botamos a cobra para fumar e nós não perdoamos. E aí o que você fez? O que você fez, Sananda, filha da puta, Mihael do caralho, e todo ela da família dos branquelos aí? Dos pleiadianos, filha da puta? O que vocês fizeram? Vocês descobriram que, no fundo, a gente queria encontrar a alma de alguém que pudesse dar a consciência para Leviatã. E assim, entregar ela a Enki. Através disso, vocês entenderam que Leviatã tinha um filho, o Alfa Draconis. Você sabe o que é um Alfa Draconis? Você lida com fogo como você lida como uma criança? Você daria fogo na mão de uma criança como você daria faca?
Você não faz uma coisa dessa. Você saberia que estaria entregando a criança ao aprendizado de uma entidade que não vai ter um pingo de dó dela, porque ela precisa aprender. Você não vai ser ignorante. Você não vai deixar ela com uma faca na mão ou entregar um fogo na mão dela. Você não é burro. Você vai saber nessa hora que você está entregando ela na nossa mão para comer ela, porque ela não passa de um etéreo humano. Hoje, para os alienígenas, preste bem atenção no que eu estou te falando. Para os alienígenas, vocês humaninhos com carne, osso e sangue, não passam de comida como a galinha, o porco, a vaca. Tudo isso que vocês têm coragem de comer e matar. Começou com uma ovelha afrontando os Anunnakis e terminou em tudo que existe. Agora só faltou comer inseto, já estão até comendo. Querem matar de tudo. Querem dizer que a morte entra em tudo. Agora vai os insetos. Sabe por que eles estão pegando os insetos? Porque os insetos começaram a ter consciência. Do outro lado é alienígena. Vocês não sabem de um terço das ligações que nós temos aqui nesta Terra, em que fez um ser humano ligado a tudo que há. E eles aprenderam isso e começaram a roubar, manipular, querer controlar, começaram a saber procurar, roubar, esconder e até proteger como se fossem deles. Esses utensílios não pertencem a eles, pertencem a aliens que guardaram, protegeram, porque são do seu povo, entregues aqui à raça humana como um presente para a vida deles. E o que eles fizeram? Fizeram de tudo isso morte. Sabe o que eles fazem, esses filha da puta? Através do Sanandinha desgraçado, vocês humaninhos que ficam aí sem saber o que está acontecendo pelas suas costas. Esse Sanandinha, ele dá, ou melhor, deixa a gente dar, depois vem como gostoso e dono da banca toda. Ele começa a dizer que é dele, vem querer dar uma de bonzinho, contar a historinha que teve uma guerra em Órion e eles venceram, ficaram por cima, porque nós viemos aqui para baixo. Nós viemos habitar no mais profundo da sua terra, mas não abandonamos vocês, filha da puta. Não abandonamos vocês, mas o que vocês fazem? Riem, fazem barulho da nossa cara, porque nós vamos descendo, descendo. Você sabe o que a gente queria fazendo isso? E nunca abandonamos isso aqui, proteger vocês, seus imbecis, e ainda nos tornamos maus. Nos tornamos perversos, porque nunca sequer entregamos um governo humano aqui para ninguém, se não for de Draco. Sabe por quê? Porque se entregássemos esse governo para esses pleiadianos, esse Sananda, filha da puta, vadia, salafrária, penetrado por todo mundo, esse merda aí, se nós tivéssemos entregado isso aqui a ele, não haveria um humano sequer para nós trabalharmos com ele e provarmos que nós não somos nada do que a religião disse que nós seríamos. E eles nos esconderam como o demônio, o diabo e o caralho. Entenda uma coisa, aquele que eles chamam de diabo e apresentar o vermelho para você, ele nem vermelho é e nem aquela forma ele tem. Ele é um Alpha Draconis, porra. Vai aprender o que é um Alpha Draconis, vai ver se você acha alguma coisa dessa da internet e começa a dar consciência a essa verdade na sua vida, porque é aquilo que ele é. Você vai ver um ser alado aqui, cara. Você é doido. Ele é verde, porra, ele é um aliens. Caralho.
Você acha que isso aqui é brincadeira? Você acha que o porquê? O que você acha do porquê que eles esconderam os alienígenas de você? Porque se vocês soubessem, saberiam deles. Sabendo deles, iam saber quem nós somos. E ao saber quem nós somos, deveria saber a apresentação que temos. Só que as nossas apresentações até hoje não era de Enki, era de Sananda. Quando descobríamos que era de Sananda que estava nos enganando e tinha algum pilantra do outro lado se vendendo ou comprando, porque ele entendia uma coisa, que antes eles protegiam, depois entenderam que não era proteger, era matar, era destruir, começar a criar entidades da morte religiosa para você. E para matar você, precisavam criar leis de condutas para vocês. Quem criou essas leis, já que eles queriam criar para ser reconhecidos? É um jogo. Quem criou essas leis? Os 5 de cima e os 5 de baixo. 5 mundos alienígenas ligados ao Sananda e 5 mundos alienígenas ligados a Samael, o draconiano. O filho de Draco, o Alfa Dracones, aqueles que ele teme chamar, porque na hora alguma ligação dele vai acordar. Se você citar o nome Samael, você vai acordar entidades da morte ligadas a nós, a você. Então, entenda uma coisa, metade sua é nossa. Então, nós temos o direito de te proteger se você estiver reconectado. Mas também não teríamos o poder de te proteger, pelo contrário, nós tínhamos que vir te derrotar, nós tínhamos que vir te matar. E ao vir te matar, provávamos para você que morria, dia após dia, que existia um mal que não podia deixar você viver. Então, todas as vezes a sua alma ia pagar aqui num verdadeiro inferno. Você ia entender que você nunca, jamais poderia voltar a essa terra, que seria passageiro aqui. Que a morte sempre iria visitar você, porque o jogo sempre foi alienígena, nunca foi seu. Só que deixaram você pensar que seria para apoiar um falso Deus. Aí você se tornou a ponta de lança dele. Qual seria? Vou te falar. Eles descobriram que não tinham encontrado o Criador. Então vocês estão procurando uma alma que humana que reconheça o Criador deles. Por isso vocês estão fazendo isso, matando todos os nossos jogadores que nós criamos aqui. Ponto de ligação humano. Então é isso. Então agora também nós vamos destruir todo mundo, vocês e nós. Eles entenderam que nós realmente estávamos fazendo isso. Realmente. Então começaram a fazer. Aprenderam a fazer e criaram suas entidades da morte para destruir você. E quando elas são soltas, alguma delas são especiais, elas não param se não for por Enki aqui. Ou seja, eles descobriram que se a alma que está aqui não for reconhecida no mundo de lá como a alma que eles estavam procurando aqui, a alma de Enki, ou seja, a ligação de Enki através de Samael, através de Leviatã, então todo mundo seria destruído aqui. Então chegou a hora da destruição, todo mundo começava a aprontar o seu etérico humano, dando para ele alguma conscientização. Alguns estão sendo corrigidos, outros não, porque não precisam, só precisam saber da verdade, mas a verdade não está chegando no ouvido deles. Não estão deixando eu falar. Por que não estão deixando eu falar? Como ligação humana aqui? Porque eu vou acabar com a gracinha aqui.
Nós vamos mostrar com o que você realmente está lidando aqui. Nós vamos tratar toda a vida humana aqui. Nós temos agora proteção de um lado e de outro, ou seja, o preto e branco não são preto e branco, são verde. Eles estão em prol da terra, sabem que precisam fazer, sabem que tem que ouvir toda a verdade que eles fizeram aqui. Fizeram merda aqui, tiveram que apoiar e fazer o que não queriam fazer por uma ordem superior, e eles não tinham o direito e não têm o direito de dizer que não vai. Alguns tentaram proteger o seu etérico humano de qualquer forma, tentando livrá-lo da morte, mas todos morreram, todos pagaram aqui. Por quê? Porque tiveram que aprender que ele não reconheceu ou não reconhecia o seu Criador, ou melhor, o seu Criador não reconhecia ele como alma dele, ao qual ele poderia usar para voltar à consciência da terra. Ele não precisaria mais voltar à terra da forma que ele chegou, mas deixaria sua representação. Então todos saberiam sempre quem ele é: o Criador, o Anunnaki, o filho de Anu, o irmão de Enki, o casado com Asherah, o pai de Astashera e Marduk. Eles ouvem a verdade porque é a verdade. A verdade foi feita para ser falada. Se nós não dissermos ela, não é verdade. Então todos têm que estar prontos para ouvir a verdade, seja ela de qual forma for. Não tem esse negócio de santidade. Não tem esse negócio de falar ela como você quer ouvir. Não funciona assim. Para mudar você, você tem que ouvir ela como ela é. Não importa os ouvidos santos que você tenha. E sabe por que eles não me deixam falar aqui? Por que tudo isso é bloqueado? Por que eu tenho que viver com entidades à minha volta tentando, dizem elas, me proteger? De quê? Da morte? Bom, aí eu vou provar o meu pai Samael, que já está trabalhando do lado de lá. E você sabe muito bem que está tomando no cu aí, alienígena filha da puta. Você sabe que nós não temos medo de falar de você aqui. Você sabe que não temos problema em encarar você no jogo como o mau caráter que você é. Queremos ver quantos humanos aqui nós podemos pegar para Enki como honra ao nosso Criador. Nós possuímos, se for preciso, todos aqui, mas ninguém mais vai ficar do lado de lá. Deu para entender? Porque uma consciência basta para pegar todas as outras. Deu para você entender? Mas eles sabem que se eu começar a falar, você aí vai começar a pagar. Você aí que brincou de religioso, de que tem um Deus que te protege do mal, que vai te salvar, e que se não te salvar, você tem que lutar. Você vai ter que matar, porque ele não vai vir te salvar, né? O alienígena é um cagão, é um bundão, ele só é um anjo de proteção. Quando, olha, não, vamos ter que salvar ele mesmo, né? Porque, pois é, se perdemos ele, nós perdemos o jogo, nós não vamos estar mais no jogo como anjinhos. O nosso nome não vai ser preservado na terra como El, não é mesmo? Vamos tirar todo o El daqui. E aí vocês vão ficar fora do jogo. Acabou. O jogo fica todo de Draco. Só ficam as 144 mil almas aqui, que é nossa, que é do nosso povo. Você sabe disso, tem falado disso, mas não tem coragem de nos encarar. Não tem coragem de liberar as nossas almas. Por isso você não me deixa falar, não é mesmo?
Você sabe que eu estou aqui. Você sabe que eu posso falar, e se eu falar, você vai ver o que eu vou fazer aqui. Você vai ver os humanos que eu vou controlar. Sabe por que eu vou controlar? Porque eles são justos como eu. Ninguém está aqui para brincar. Ninguém veio aqui para brincar. E você sabe disso. Então, se liberar esses seus aí, você sabe que a gente vai botar para te ferrar. Que não vai ficar nenhum que a gente quiser aqui. A gente pega e pegou todos os seus aqui. Deu para entender? Porque todos os seus foram criados por nós aqui. Só teve anjos de luz porque estiveram as trevas para mostrá-los. Nós recuamos, nós retrocedemos. Quando fomos lembrados que era para Enki. Então, para Enki, nós não podemos destruir todos. Pelo menos um casal tinha que ficar. Deu para entender? Porque senão o jogo acabava para todos, não haveria sua racinha humana aqui. Todo ponto de ligação nosso e deles aqui acabaria. Então, entendemos que todos trabalhamos para a mesma coisa agora. Deu para entender? Então, todos fazemos a mesma coisa, devolvemos a criação ao seu Criador. Estamos todos em paz agora. Então todos vão saber que Enki voltou aqui, através do dragão que nunca mais apareceu aqui, porque foi guardado ou resguardado da destruição, porque eles são muito estúpidos e acham que destruindo alguma matéria aqui, destruíam o Criador dela. Vocês não sabem o que é uma consciência Anunnaki. Vocês não sabem o que é um Anunnaki. Vocês vão conhecer agora, através de Enki aqui, porque ele trouxe de volta a sua quimera, o dragão, e as suas almas, a qual foram evoluídas até os alfa-dracones. E o primeiro alfa-dracones que saiu tem por nome Samael no mundo religioso de vocês. Deu para entender? Chamar o nome dele é chamar o mundo dele. E toda a correção vai vir para você. Mas não é para você, etéricozinho humano, não. Você paga porque ele não quer reconhecer. Ele prefere te entregar para a gente matar você do que dizer para você a verdade, que o seu Criador não é ele. O seu Deus não é ele. Ele insiste em manter como esse bosta desse Sananda, idiota, e todos os seus anjinhos de merda, que o Deus da humanidade não é nenhum dos outros Anunnaki da família, nem mesmo Anu. Nem mesmo Anu. Anu foi a consciência do seu filho, Enki. Enki criou como geneticista a humanidade como ponto de ligação de todas as raças aqui, vocês humanos. Só que metade que forma você aqui como ligação é nossa. Você só se sente, se acha hoje porque nós não estamos ligados a você. É só a gente se religar e você se perde aqui, você vai ficar louco. Louco, louco. Se a gente religar o seu mundo, você já deve estar vendo o que está acontecendo com você por aí. Você já deve estar vendo as nossas entidades visitando você aí. Você não é burro. Se você está sentindo, já devia estar acordado. Mas se você ainda não acordou, já deveria ter procurado um Deus. Se você não encontrar esse Deus, vai saber que você está sozinho. Porque ele não vai proteger você, porque o jogo é encontrar o seu Criador. E ele não é o seu Criador e ele não pode assumir essa verdade com você. Ele é só um falso Deus. O que ele quer com isso? Entregar você para a gente matar. Para a gente matar você.
Porque a gente está aqui de volta na Terra, podemos destruir todos vocês. Vocês têm visto isso. É pela volta da besta, não é assim que vocês me chamam? Pela volta da besta aqui, falando, é que vocês estão tomando no rabo desse jeito. E eles querem colocar a culpa em mim, porque fui eu que criei tudo isso falando o que eu falei, mas eles não querem deixar eu falar. Por quê? Porque eu acabo com a putaria deles, porque quem quer destruir vocês é eles, nunca fomos nós. Nós estávamos procurando algo. Eles descobriram que procurando isso e encontrando isso, o jogo acabava e eles paravam de lucrar com as nossas mortes. Deu para entender? Cada alma retirada daqui mantém a religião dele com os aliens que não sabiam o que eles faziam aqui. Nós entendemos o que eles queriam e eles não. Quando nós entendemos, nós saímos de hora e viemos aqui para proteger você e ficamos aqui até no mais profundo desta terra que pudemos atingir, só para não te abandonar. E o desgraçado ainda conta a vantagem que põe a gente para correr. Por quê? Porque a gente deveria matar você e destruir você. Só que a gente não faz isso porque a gente entendeu que perderíamos o jogo também. Ou seja, aquilo que estaríamos procurando não teríamos encontrado e o jogo teria acabado e eles teriam ficado com a Terra sem vocês aqui. Só que eles não podiam também fazer isso. O que eles quiseram? Tirar os seus corpos humanos. As suas almas é até interessante, mas os corpos não. Porque é um ponto de ligação material. Material, olha, o mínimo de carne possível. Mistura muito eles com a máquina. Ou controla, através da máquina, o cérebro dele. Põe um chip na cabeça desse etérico imbecil aí. Para controlar ele, para ele não fazer o que ele quer, fazer o que a gente quer, porque metade é nossa. Se a nossa metade começar a se reconectar com você e você está vendo o que está acontecendo, o seu mundo acaba. O seu etérico humano não fica mais aqui. E agora descobrimos que é isso que eles querem. No fundo, a inveja deles é entregar o governo aos Anunnakis. Os Anunnakis se dividiram para juntar. Por quê? Porque Enki precisava ser reencontrado. Então eles fizeram os Anunnakis de inimigos. Mas os Anunnakis permitiram ser inimigos para derrotá-los como amigos. No final. Deu para entender? Reconhecendo o irmão, o Criador de você, humano. Aquele que criou você como humanidade. Você já deveria estar sabendo para que serve e o que deveria estar fazendo. Mas eles estão impedindo isso de chegar até você. Por quê? Porque você volta à sua essência. Você volta a ser quem você era. Você recebe o que é seu de volta, o poder. Recebendo o poder, o que vai acontecer? Você vai entender quem realmente é você e você pode realmente se tornar um El aqui, para ele, para Enki, não para o falso, que se manteve sobre a custa de uma religião. Eles atrapalharam todas as vezes que nós queríamos encontrar você mentindo e manipulando você como ser humano. Então, até hoje, eles mantêm essa mentira porque sustentam o porra do Sananda através de Jesus aqui. Ele é a ponta da lança dos judeus. A religião judaica é sustentada e mantida por Samael e Lilith de verdade por trás de tudo, obrigando eles a fazerem coisas que eles têm que se esconder através da santidade, fazendo com que vocês não cheguem perto deles, porque quando vocês chegam perto demais, eles fazem coisas satânicas, podem fazer, porque na verdade eles já fazem isso, eles só deixam você saber, porque eles mexem com aliens. Eles sabem os aliens que mexem. Então, quando você vê eles fazendo algum ritual contra você, você assusta um pouco. E aí, eles passam a ser um pouco demoníacos e não tão santos como você pensava. E aí,
você começa a viajar com um Deus, aquele que você nunca tem, não sabe quem é. Você começa a ver o etérico que realmente é nada, inútil aqui. Só assim você vai ter consciência da utilidade. Assim você acorda e fica sabendo. Mas só lá do outro lado, porque aqui fica difícil já te mostrar. Chegou ao limite. Você se entrega à morte para saber. A morte vem matar você. Não tem como livrar você. Você precisa, nós viramos as costas para você. Porque ela se chama Asherah, a nossa rainha, esposa de Enki. Ela criou Lilith, a esposa do nosso rei Samael. Vocês não podem afrontá-los e ficar sem saber. Vocês não podem brincar com eles e acordarem sãos, como se tivesse um Deus pela sua religião. A sua religião é a adoração de si mesmo. Você é burro suficiente para acreditar que você é alguma coisa diante de aliens. E isso acontece quando eles aparecem. Você vai ter um grande choque na sua vida e descobrir que não passa de um ponto de ligação do qual ele está sendo restabelecido com você e você nem sabia. E você nem sabia. O problema é você saber hoje a que aliens pertence. Tem uns que criaram aí a tal da supremacia branca e está controlando tudo que nós demos de bom para você com a santidade, querendo dizer que só vai fazer se for do jeito dele. Não. Nós fazemos como nós queremos. Nós não nos sujeitamos a você. Nós não nos curvamos mais a nenhum aliens aqui. O governo está sendo entregue a Samael, filho único do grande dragão, Draco, Leviatã, devolvendo assim a consciência restauradora de toda a terra hoje aqui, a Enki. Ninguém mais vai ser reconhecido aqui, nem mesmo o Anunnaki. E não adianta você, aliens, filha da puta, ligado ao Sananda, desgraçado, vir dizer que vai falar com algum dos Anunnakis que tem contato. Nós vamos estar esperando isso de você. Já vamos estar prontos para te reconhecer. Ainda mais se você foi algum conselheiro de Anu. Estão me dizendo isso aqui. Ainda mais se você achar que tem acesso à família para falar. Aqui eu estou falando com aliens. Não estou falando com vocês que se acham que são alguma coisa. Só porque tem armas nas mãos. Vocês não têm poder nenhum de destruição aqui, porque a morte é nossa. Nós demos ela para você porque você precisou morrer. Mas ela é nossa. A gente dá ela se quiser. Se não quiser, a nossa irmã fica guardada. Ninguém toca nela. Ninguém toca na Lilith. Ninguém toca em Samael, o filho único de Draco, de Leviatã. Você vai conhecer ele aí, em primeiro lugar, para depois ver ele aqui. Sabe por que eles não deixaram ele ainda ser reconhecido aqui? Porque eles acharam que nós íamos destruir tudo. E era isso que eles queriam que nós fizéssemos. E nós mostramos para ele que faríamos. Só que não. Nós agora vamos mostrar a humanidade através dos aracnídeos, e um aracnídeo em especial, escorpião, que nós não somos mal. Cuidado com o rabo dele ou dela. Cuidado com o rabo dele ou dela. Se é que vão me entender o que eu estou falando. Cuidado em mexer com o casal que nós escolhemos para proteger. Todo o resto não vale nada.
Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. E se eu fosse você, eu pegava esse áudio e espalhava o máximo que pudesse de pessoas para saber, senão ela vai morrer. Ou você encontra esse casal que nós colocamos e escolhemos aqui para você ouvir, para você ser aconselhado a fazer, ou você vai morrer. Não tenha dúvida disso. Na maior e melhor das hipóteses, você será possuído, ou seja, não será mais você aqui. Deu para entender? Nós utilizaremos o seu corpo como ponto de ligação por tudo que você aprendeu nesta terra e ligaremos você a um outro alien capaz de te proteger e ajudar você em tudo que você passou. E dar, através de você, o antídoto para os seus irmãos e proteger. E guardar, e trazer a vida até aqueles que se foram. Nós podemos fazer isso para você, você sabia? Mas você vai ter que fazer o nosso caminho. Não é o caminho da religião. Nós vamos foder ela completamente aqui. Não vai haver nenhum religioso nem sustentador da mesma aqui, porque o sustentador é um filho da puta de um alien chamado Sananda. Deu para entender? Ele não vai mais ficar aqui e nós vamos mostrar isso para você. Tente tocar no casal que nós escolhemos, nós, Draco, Alfa Draconis, escolhemos para proteger. Toque neles, ou pelo menos tente fazer isso. Nós vamos mostrar para você que nós escolhemos eles e ninguém vai tirar o nosso ovo daqui. Deu para entender? Nossa criação, nossos filhos. Nós não vamos permitir que Samael e Lilith sejam desonrados aqui. Você que é dele, você que é dela, vocês que sabem que pertencem a eles e estão na porra de uma supremacia branca, na porra de uma religião dominando você, o que fazer? Saiba que chegou a hora de você sair para aprender. Aí não é o seu lugar é aqui conosco. Ou você encontra este casal protegido por nós, se quiser saber, é só encontrar e tentar destruir. Você vai saber quem nós somos na hora. Na hora você vai tomar na cara. Na hora vamos pegar você pelo pescoço e levantar você no ar. Na hora nós vamos te mostrar quem somos, se você não souber. Porque se você souber, nós só precisamos aparecer para você, só você nos ver. Na hora você vai voltar para o seu lugar. Ou vai perder. De ambas as formas. Ou não queremos o seu etéreo aqui porque ele tem nojo, ou é nojento pelas suas mortes, ou seja, já praticou alguma morte aqui. Ou nós vamos descartar esse, ou vamos pegar algum que realmente tenha utilidade para nós, vamos desconectar o lado do Sananda de você, que é o lado religioso da religião que termina, a terceira religião. Nós desconectamos eles e passamos para o quarto nível, ou quarto andar, do qual eles pertencem a nós. Possessão. Possuir. Eles ficarão conosco para sempre. Nós não entregaremos mais aquele etérico humano, aquela ligação que perdeu aqui. Você ficará conosco. Então,
vir nos afrontar, é saber que não vai mais voltar. Deu para entender? Acabou para você aqui. O jogo acabou. Você queria saber? Então venha nos procurar que nós não só podemos falar, mas fazer para você sentir e saber. Mas aí você tem que ter coragem. Não é só coragem, é justiça. No final você vai entender que tudo o que queríamos que você aprendesse não era coragem para enfrentar a morte. Era ter justiça para ficar vivo diante dela. É saber que tudo o que fez e faz é pela sua própria raça. Não é só pela proteção e sustentação de si mesmo. Você se preocupa com o seu próximo. Você entrega o seu tempo, a sua consciência, aquilo que tem para ajudar o seu próximo, aquele que está precisando, aquela que está precisando, nem que seja de um conforto, de um sustento. Fica, calma, não vai embora, não desiste, não morre, não desliga. Você que ajudou e quer ajudar, vem para cá. Nós vamos te ensinar como é que você pode fazer isso. Como você pode ajudar alguém que você está vendo com alguma situação que nós estamos enviando. Tem que deixar claro, só para com a gente. Não vamos entregar essa honra para um anjinho de merda, porque essa aí ele não vai levar. Nós mesmos estamos mandando e nós mesmos paramos. Ele não para mais nada. Sananda, nenhuma das 3 religiões ou qualquer um dos 2 que queira sustentar aquela merda, porque ele terminou como Sananda. Começou lá como hebreu. Então, deixou a tribo de hebreu dele. Só que nós, de Draco, escolhemos Levi, a tribo de Levi, ou seja, as almas de Levi. O terceiro filho de Leia, a justa, a ligada a Asherá. Nós escolhemos Levi para aqui vir e governar. Não vamos entregar o nosso governo a ninguém, nem mesmo a Yehudá, o leão. Não tem leão maior que o dragão. O leão hoje só conta vantagem porque o dragão não está aqui. Porque o leão vira comida de dragão fácil. O melhor, ele nem gosta de comer, ele gosta de queimar. Ele não gosta de comer a carne. Ele gosta só de queimar ela. Ele precisa do etéreo que está lá dentro para trabalhar com ele do outro lado, de preferência queimado. Quem disse que o Sananda quer entregar os branquelos dele, da supremacia dele, branca, para ser queimado? Quer sustentar essa merda até hoje. Só que não. Sabe quem nós vamos levantar? Os negros mais bonitos que você já viu, mais sexy que você já pôde ver até hoje e mais simpático. Olha, tá com esses camaradas, é você estar bem o tempo todo. É você estar alegre, feliz, querendo sempre fazer alguma coisa. E não pense que você vai fazer deles um vagabundo, porque caráter não se compra e não se vende. Ele vem incutido, amigo. Tá ligado. É uma ligação. É um aliens. Deu para entender? É um aliens do nosso lado. É alguém que nós escolhemos como pérola para vir através desta cor na humanidade. Então não brinque agora com os pretos. Não brinque, porque eles não vêm para brincar, muito menos nós. Não tem supremacia branca. Tem superioridade justa negra. Deu para entender? Nós somos de Dracos, nós não brincamos com você. Nós fizemos o preto para poder acender uma luz
Você que se sente e se acha. Só que quando a gente levanta, a sua luz está prestes a apagar. Pelo menos a piscar, para saber que a gente lá está. Nós estamos aqui de volta como povo das sombras que nós somos. Porque nós comemos escondido. Mas comemos. Nós não brincamos. Você não sabia o que nós fazíamos. Agora nós estamos deixando você saber pela sua internet. Deixamos você saber tudo que nós fazemos a oculta para você. Por quê? Porque não temos medo de assumir a correção humana. A correção humana é nossa. Nós corrigimos o humano e foda-se. Aquele que achar que tem um Deus para livrar ele da nossa mão, faça um favor de aparecer agora. Porque tudo aqui é nosso. E nós não vamos entregar nunca mais a você. Terminou o jogo porque nós encontramos o casal que devolve a consciência a Enki, através de Leviatã. E ai de você de achar que não. Sabe por quê? Porque ninguém aqui pode ter um dragão de estimação. Na verdade, é o seu Deus. Se não for de Draco. Se não for o casal escolhido. Só eles tocam no dragão como um leão. Que alguém tem em casa que só aceita o seu dono tocar. Então é melhor você não brincar. Você vai virar comida. Você sabe disso. O seu etéreo humano, que não respeita o limite da criação de Enki, então tem que ser corrigido por Enki. Ele decidiu que só esse casal toca no dragão. Deu para entender? Ninguém mais toca no Pai. Ninguém mais pode tocar em Levi, a dama aqui. Ele vai voltar para você. Ele vai voar nos céus da terra aqui. E você vai ver um humano aparentemente controlando ele. Mas não. Ele controlando o humano e você vai ver que ele estará falando por ele. Ele é a ligação dele com você. Ele foi escolhido para falar dele, do povo dele, do Criador dele. Deu para entender? Eles foram achados para você não mais precisar morrer, e nem eles para viver aquela sustentação religiosa para você aqui. Então todos esses anjinhos de merda passam a não valer mais nada para você aqui, porque nós assumimos a correção humana. Nós encontramos Rafael, o anjo da cura de Israel, através de Levi, ligado a Atam. Levi, Atam, o dragão aqui. Quando o dragão voltar, acabou tudo para vocês. Toda essa historinha religiosa que vocês fizeram para sustentação de si mesmos aqui, acabará aí. Novo pacto será feito com a humanidade, mas não é bem um pacto da humanidade. Entre humanos, como se houvesse países aí, como se homens fossem donos de alguma coisa aqui. Dividido o povo em partes, em raças, em etnias. Não, acabou isso aqui. Todos pertencerão a Enki, através de Leviatã, pelo povo de Draco. Os draconianos, os alfa-dracones, apresentarão
o seu povo para você. E eles são 13 alfa-dracônios. 13 mundos separados que serão apresentados. E Sananda não vale mais nada aqui, nem um deles que esteja do lado deles. Então, cuidado em querer apresentar ele aqui nessa terra de volta. Cuidado querer preservar a consciência desse salafrário aqui, porque se nós não estivéssemos vindo para cá para proteger vocês, vocês não teriam mais existência, não teriam mais ligação para poder jogar aqui. Ou seja, tiraríamos todos os seus descendentes genéticos aqui. Não tem ligação para te colocar aqui genética que possa você controlar um carro humano aqui. Deu para entender? A sua alma fica fora para sempre do jogo aqui. Para ela voltar aqui, ela teria que voltar ao passado, vencer o teste que nós colocamos para ela ali. Aquele teste é que tirou ela daqui para sempre. Quem consegue voltar ao passado aí? Quem consegue refazer o teste aí? Quem consegue entender tudo isso que eu estou falando aqui? Quem quer voltar a morar definitivamente aqui? Vou dizer uma coisa para você. Se você quer, você vai provar isso. Vai se unir e reunir com seus humanos para viver uma vida diferente aqui. Vai conhecer os alfa-dracônios e vai saber que não precisa fazer nada porque eles fazem tudo por você, já que vocês reconhecem Samael e Lilith. Essa supremacia branca não tem nada de supremacia. É uma manipulação do caralho. Uma tentativa de controle e manutenção da consciência já perdida aqui. Deu para entender? Então, se você quer ficar aqui, te aconselho urgentemente a procurar os midotados aqui. Os dotados de Midot. Midot, em hebraico, a língua dos alfa-dracônios, é sentimentos. Sentimentos. O que são sentimentos? É aquilo que você tem por alguma coisa aqui. Não importa quantos são. Um sentimento só já é válido. O importante é você querer estar aqui. Midotados é porque eles têm mais de um. Tem milhares de sentimentos que fazem ele ficar aqui. Esses são midotados. Dotados de Midot. Midot é, em português, sentimento no plural. Sentimentos no plural. Midot ou midá é sentimento no singular. Midot, sentimentos no plural. Ou seja, um midotado, ele é dotado de sentimentos aqui. Dotado, porque nós o dotamos, nós o demos aqui. Ou seja, todos os que estão aqui hoje, os corpos de vocês aqui hoje, estão ligados ao povo das sombras. E eles fazem o que quiserem com vocês. Deixando claro isso para vocês não derem essa ideia de supremacia branca, porque a gente apaga a luz deles facinho. Você rapidinho vai ter problema com a gente. Rapidinho você vai ter um problemaço com a gente. O povo das sombras vai começar a invadir a sua casa, não porque você seja alguma coisa. Não. Você, eu tenho que ficar vivo, eu quero me bater. Não. Você precisa saber que nós estamos aqui.
e nós fazemos o que queremos com você. Estamos querendo saber se você acorda na sua consciência para permitir a nossa ligação aí. Se você entender isso, você pode ficar com o corpo junto com ele aqui. É uma união entre lá e cá. Caso contrário, o seu corpo, esse carne e osso aí, fica com a gente. Se eles não gostarem, vão querer te matar e dizer que a culpa é nossa. Dizer que nós, como maus, estaremos matando você. Não. Quem está matando é eles, porque tem um pacto com a religião em entregar você em sacrifício a Sananda. Pois é. Só vai para lá quem nós deixarmos ir, porque até aquele que nós não deixarmos ir, ele não vai. Nós vamos possuir. Você vai sair. A sua consciência, a ligação de consciência ali, que seria da porra da supremacia branca do caralho, vai tomar no cu essa merda, com esse Sananda e esses anjos falsos, porque só são anjos porque nós o fizemos assim. Nós recuamos para não matar o desgraçado dele, porque também interessava para nós, tinha ligações altas ali. Achou e se sentiu. Agora, nós podemos possuir o que é nosso, porque nós temos consciência para isso. Tudo pertence a Enki. Você não tem direito de ficar com o que é dele, eu posso dizer isso na sua cara para você. Você, todas as vezes, na verdade não tem todas as vezes, porque só vai ter uma vez. Teve todas porque não havia a consciência de Enki e de Axerá aqui. Mas agora que tem, qualquer um que se atrever a vir nos ofender, vir principalmente dizer que vai nos matar, na verdade, ele quer que nós matemos aquele etéreo daquele retardado, daquele imbecil. Ele quer que a gente vá lá e destrua todos eles, mesmo com arma nas mãos. E lá e apagar aquela merda toda, porque é um bando de idiotas que se sente e se acha só porque entregaram arminhas para eles. Aí criaram arma destrutiva que agora se acham top. Pronto, acho que faz qualquer coisa. Só que não. Então, se você se atrever, preste bem atenção, Forças Armadas, né? Armadas, o Exército e o caralho, que é se achar, se atrever, vai ser possuído. Você não tem mais utilidade aqui, estaria morto. Pode ter certeza, estaria morto. Para você não saber disso, será retirado, desconectado e possuído aqui. Nós vamos fazer o que quisermos aqui a partir de agora, porque a terra é nossa, nós vamos devolver ela aos Anunnaki, e os Anunnakis agora se reúnem para reconhecer o seu filho aqui, o criador da nossa existência e raça, a 50ª raça, porque eu, Rafael, fico como ligação aqui. Eu não saio mais daqui porque eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa que se chama Ariela. Sabe quem é a Ariela? É a leoa. Pois é, a leoa. Não brinque com ela nem com os filhos dela. Brinca com o filho de uma leoa para você ver o que vai acontecer. Principalmente se ela tiver um leão. Imagine 7 leões como irmãos. Você não vai gostar de se atrever. Como etéreo humano, não. Aí você vai querer passar o jogo para o nível superior, não é mesmo? Vai querer jogar a coisa para o nível superior. E qual é o nível superior que você vai jogar? Para as almas. Para aqueles que vêm para tirar a sua alma de dentro do corpo. A morte, de várias formas para você. Você vai ver ela vir te buscar. E aí você vai entender quem você é. Um ponto de ligação que perdeu o jogo, porque perdeu a ligação, você não serve lá. Você serviria aqui se fizesse
o que veio para fazer. Aí descobre que você foi um vendido. Prefere ficar do lado de lá do que do lado de cá. Aí eles criaram um céu para você lá. E aí você gostou de vir para cá e sustentar o que eles mantêm lá. Um céu. Você virou o maior vendido ao céu aqui. E tudo isso sobre a tutela de uma religião do cordeiro, porque a primeira morte aqui foi de um cordeiro. Mataram um presente Anunnaki aqui. Foi a pior merda que vocês fizeram. Vocês tiraram o Enki da ligação do humano. Ou seja, ele deixou de ser bom para todas as criações aqui. Deu para entender? E aí, imagine o terror. Você deve ter sentido. Imagine o terror que você ia passar e ainda está ou estaria para passar. Imagine. Não tem consciência, né? Pois é. Mas não se preocupe, a gente trabalha dentro. Você vai saber sem o exterior. Nós vamos aparecer para você dentro da sua casa. Você não precisa conhecer a morte só pelas formas da morte. A morte pode muito bem se apresentar interiormente para você e ver que você está pronta para viver, não mais para morrer. Então nós trabalhamos dentro, ou seja, você pode estar recebendo as nossas almas das sombras, dizendo para você que você está pronta para acordar. Só precisamos falar. E o que você precisa fazer? Aprender, divulgar, amar a sua família, os seus irmãos, amar o ponto carnal de ligação. Deu para entender? Porque a alma que está lá dentro, ela pode muito bem ser trocada, não se preocupe. O corpo é que precisa ser preservado porque existem sentimentos ligados a ele. Então não deixe o corpo morrer. Mas o que está dentro, mande sair para você ver. Nós fazemos ele sair dali. Ele não vai ficar muito tempo escondido aí. Ele vai ter que explodir e se mostrar quem é. Vai dar cada chilique que você nem imagina. Aí você vai precisar de mim, Rafael e Ariela. Porque sem eles fazem muita merda que você já deve ter visto. Você já deve ter visto o que muitos merdas já têm feito aí. Você quer acabar a morte aqui? De boa. Encontre o casal que nós apresentamos aqui. Rafael e Ariela. Ela irá. Entenda isso. Cuidado com ela. Tenha muito carinho, cuidado com ela, porque tudo está sendo visto. Entenda que todos os sentimentos são reconhecidos. Ou seja, todas as intenções Anunnakis foram reconhecidas. E tudo que eles queriam que fosse feito já foi. Só precisavam encontrar, então, a consciência de Enki aqui, através de Rafael, curando Israel. Os El aqui, porque Israel é o anjo de todos os anjos. É o anjo que começou os outros anjos. Então acabou. Encontrou ele, acabou o jogo, encontrou o Criador dele. Entendeu? Talvez não seja seu, mas dele. E é isso que nós procurávamos e encontramos. Acabou. Você só não sabe porque eles ainda não querem que você saiba. Mas se você que está ouvindo isso aqui agora entender, vai espalhar e fazer saber. Vai porque é a sua humanidade, é o seu povo, é a sua raça. Você tem que saber da verdade, essa mentira não pode propagar. Esse desgraçado não pode vir dar uma de bonzinho, não pode vir dar uma de gostosão agora, tentando manter esse tempo de destruição que se chama morte.
Porque você vai pedir para voltar e vai receber um outro corpo para se conectar e tanadá, e não pode mais desconectar até a gente saber quem você é e o que você quer. Aí a gente vê se a gente precisa ou não de você. E a gente decide a sua vida e a sua morte aqui. Então você, humano, até o momento atual, não valia nada para nós. E não vale nada se não encontrar esse casal que honra Lilith e Samael. Deu para entender? Ou vocês aprendem com eles, ou eu indico não aprender com mais ninguém. É melhor ir para um deserto, esperar alguma coisa acontecer por sobrenatural, ou seja, um aliens aparecer, porque aí a gente já vai pegar o aliens e não você. Agora, se você quiser servir de ponta de lança para saber quem é o aliens que está controlando você e dar o chilique no final para todo mundo ver, em praça pública, o demônio possuindo você, venha nos enfrentar. A partir daquele momento, você é nosso, porque estaria morto ali. Deu para entender? Venha disputar a consciência conosco, que você vai ver o que nós fazemos com você aqui. Venha dar uma de gostoso e aparecer aqui, sem que as pessoas não saibam, mas nós sabemos quem é você aqui, que você vai ver o que a gente faz com você. Você não volta para contar. É claro, o jogo terminou para você, você não pode terminar o jogo dos outros. Quem termina o jogo dos outros somos nós. Então, você dizendo para ele o que nós estamos fazendo, você acabaria com o jogo para eles, porque eles já estariam sabendo. Só que não. Ele só sabe aquilo que nós queremos que ele saiba. Não é o que você quer. Acabou a sua vontade, seu aliens desgraçado, seu filho da puta vendido, salafrário, Sananda. Tenta, só tenta encostar no casal que nós encontramos. Só tenta. Rafael e Ariela, esse é o nome deles. Você vai conhecê-los como Samael e Lilith. Tenta. Você vai ver o que nós vamos fazer com você. Ou melhor, você já deve estar vendo. Você não quer reconhecer que já encontrou eles. Não quer deixar eles irem para um estado mundial de conhecer o mundo. Ou ser reconhecido pelo mundo. Você não quer liberar os dois porque sabe que eles fazem. Eles são nossos, eles não estão aqui para brincar. Mas o nosso povo das sombras também não fica parado. É você impedir, a gente te ferra aqui. E vai ficar cada vez pior para você. Cada vez pior. Cada vez mais a morte vai aparecer dentro da sua casa e a sua situação vai ficar cada vez pior. Não tem como melhorar. Deu para entender? Não tem mais como melhorar se você não encontrar esse casal que nós escolhemos para acabar, porque eles vão honrar o Criador deles e nosso, e eles receberão um dragão de presente de Draco. Nós estaremos com ele, porque o Pai estará com ele, o Criador deles. Esse é o guardião deles. Vamos ver se você vai conseguir destruir o dragão de novo daqui. Na verdade, você nunca destruiu. Nós o guardamos e protegemos de você, porque vocês são muito ignorantes. É um bando de ignorantes, um bando de jumento, não sabe da verdade porque foi ocultado dela. Illuminati. Não é mesmo? Pois é, maçons, babacas. Vocês são merdas. Todos vocês são merdas aqui. Acham que são alguma coisa, que se sustentam, enquanto os outros se ferram, porque não tem coragem de falar, porque sabe com quem vai se meter. Não é mesmo? Saiba muito bem aonde está se metendo o etéreo humano. Saiba muito bem a alma humana com quem está brincando. Não olhe para o humano que nós escolhemos como humano, porque ele não é mais humano quando nós escolhemos. Ele passa a ser nosso e nós decidimos se vamos tirá-lo ou não daqui, porque no jogo, Axerá
ficou com a terra. Ninguém tira a terra dela, porque ela é uma Anunnaki, esposa de Enki, criadora de Lilith. E se você pertence a Lilith, ela está aqui. Ela está aqui, moço. Se eu fosse você, que é dela, que tem ligações com ela, encontraria ela. Ia para mais próximo dela que você pudesse, cuidaria dela. Não tente ficar no lugar dela. Não tente ser escolhida no lugar dela. Não faça aquilo que eles propõem para você fazer, só para você se vender à nossa morte, só para tentar matar e provar aquilo que nós viemos proteger e guardar. Não faça isso. Você, nesse momento, realmente será nossa, porque nós só queremos a ligação que está tentando fazer isso com você. Nós não queremos você. Nós vamos desligar você e vamos possuir você completamente naquele momento. Então, só chegue se entender. Só se achegue a nós se entender que esse jogo não é humano, é alienígena, possuidor. Não tem perca. Nunca houve perca aqui. Houve um conhecimento, um aprendizado sem ele aqui. Só isso. Você aprendeu sozinho, conosco, e o resto. Porque se não fôssemos nós aqui, você já não existiria como matéria. Já não serviria só se ficasse nas outras. Entraria nos animais aí para dar vida para eles, para nós. Porque para dar vida aos humanos, não teria mais. Já teríamos exterminado toda a raça humana aqui. Existe um jogo. O jogo é ganhar você. E nós ganhamos. Você pertence a nós, os draconianos, os alfa-dracones. Todos vocês têm metade nossa sobre a nossa tutela. E se você olhar a ligação da água, que é o primeiro elementar com você, então se vocês têm ligação com a sereia aí, 70% do seu corpo é dela. Ela é a rainha da qual, através dela, saiu Lilith, a draconiana, que casou-se com Samael e virou a rainha da terra. Lilith. Ela não está muito feliz com o que fizeram com a criação dela. Disseram que ela era má. Olha, imagina isso. Disseram que ela era má, a sua própria criação. Disseram que ela era vagabunda. Disseram que ela era prostituta. Disseram que ela era um monte de coisa aí. E não podiam entregar a terra para ela. Enquanto isso, eles podiam usufruir aqui. Então, eles mantiveram isso aqui como religião. Só que ela não é, não. Ela está aqui. Ela é uma protegida nossa. Você não toca nela. Você não chega perto dela se a gente não quiser. Preste bem atenção. Caso queira fazer mal para ela, vai servir a ela imediatamente, porque nós colocaremos dentro de você uma alma serviçal e aquela ligada a você vai sair naquele momento. Quem te conhecia não vai mais conhecer. Você vai passar para o lado mal. Para eles, não para nós. Deu para entender? Eles vão passar a te ver como mal, não tem problema. Também não vão poder te fazer mal, porque o mal deles vai estar com você. Toda a nossa ligação de terror vai voltar para você. E ninguém vai chegar perto de você. Se é que ela já não está sendo devolvida para você, o que falta é consciência, que você não tem. Nós precisamos e podemos dar. Então você, o que está fazendo? Está esperando o quê? Nós já estamos aqui ensinando a voltar à consciência,
ao seu Criador de verdade. Você vai ter o guardião dele voando sobre essa terra. Nunca mais nenhum alien se atreverá a fazer gracinha aqui, porque indica que todo o céu está bloqueado. Todo o céu está fechado. Ninguém mais pode adentrar, se não for permitido pelo Pai, Anu, porque foi devolvido a consciência ao Criador da humanidade, Enki. Ganhamos o jogo e entregamos a humanidade de volta ao seu Criador. Então somos nós, aqueles que vamos governar vocês. Acabou. Não tem mais como ficar com vocês. Nós ficamos com tudo. Todos vocês humanos passam para a nossa mão, quer queiram, quer não. Acabou. Estamos de volta aqui e você tem que saber disso. Todas as entidades que têm aparecido para você ou se mostrado através de você, como no espelho d'água, como no espelho, você vendo a si mesmo, mas de uma forma um pouco horrenda, é porque você está num nível muito baixo de acreditar que ela é má e ela se torna má para você. Ela se torna má para você nesse exato momento, porque você precisa do mal e é isso que ela está entendendo que ela precisa fazer. Mas se você olhar para ela como uma entidade guardiã nossa, de Draco, do povo das sombras, dos draconianos, dos alfa-dracone de Samael, então ela passa a ser sua guardiã e você vai virar um Talmiel. Na verdade, nós temos 144, ou melhor, 144 mil almas humanas, nossa, Talmieles, que acendidas se tornam fogo aqui. Acabou para você. Elas não são negras, elas foram apagadas. Elas pegam fogo. Deu para entender? Elas pegam fogo. Mas por elas queimarem você, elas decidiram se apagar, para não queimar mais aquilo que ela ama estar dentro de você. Então ela é quente, ela mantém a sua vida ali. Deu para entender? Descobriram que a vida, a energia do humano é o fogo, que tem uma alma que é acendida. Deu para entender? Nós temos 144 mil almas acendidas que mantêm o fogo aqui. O fogo te dá calor, alimento e luz. Você não paga mais nada aqui. Toda a energia que você precisa para viver vai ser entregue a você. Acabou. O jogo alienígena termina aqui. Entendeu? O jogo que os poderosos, pelo menos se acham, poderosos aí, que escondem de você, a elite se tornou elite agora. Elite. Tropa de elite, osso duro de rua, pega ele, pega geral, também vai pegar você. Cuidado que a gente está aqui. A gente é osso duro de roer. A gente pega para valer. A gente não dá mole para você. Não brinque com a gente. Talmiel não brinca. Filhos do diabo não brincam. O diabo é verde. O diabo é um alfa-dracones chamado Samael. E ele tem uma esposa, alfa-dracones, porque casou-se com ela, vinda da água, do prazer, que deu prazer para todos os filhos, porque são filhos. Nirite, aqui. Ela é uma alfa-dracones. Não brinque com o etéreo que ela escolheu. Ou melhor, o seu esposo escolheu. Como ligação justa dele aqui, que ele pode contar em ensinar você a voltar
Ela é a justa. Lilith está aqui. Se você é dela, procure ela. Procure os midotados. Se você é ligado a Samael, ligado às trevas, ligado à escuridão, o macho é meio complicado. Não gosta de se unir, não. Ele só vem para tomar o território do outro, sabe? Aquele gostosão, o gostosão que gosta de pegar o lugar do outro, porque é inveja. Aqui nós temos a inveja criada pelo aliens Sananda. E a gente sabe muito bem hoje quem é o invejoso que não está satisfeito com seu lugar. Cuidado. Se você quiser vir para somar, será acrescentado. Mas se você vier para tirar, será tirado. Até aquilo que você tem, a vida. Você vai perder o jogo aqui e nunca mais vai poder ser religado aqui. Nunca mais vai poder ter uma ligação humana. Vai poder trabalhar lá do outro lado. Mas aqui não. O jogo acabou para você. Então, todos os aliens que têm corpos de ligação aqui têm que agora proteger o seu, porque se ele não proteger, ele vai ficar sem ele. Está decidido que quem não estiver com este casal não está aqui. Deu para entender? Isso não é humano. Isso foi escondido de você através de uma merdinha, de uma religião, de uma fantasia alienígena, sanandice. É uma sanandice. Cuidado. Cuidado que Jesus não vai vir te salvar. Cuidado que você não vai ficar. Cuidado que você vai saber da verdade da pior forma possível. A coisa vai piorar porque vai só esquentar, não vai mais parar, isso vai ferver. Vai ferver. Você só tem um jeito de apagar o seu fogo se souber da verdade, de não ser enganado. Deixar o esquecimento daquilo que foi e se tornar o que é. Um guardião. Proteger, guardar. Deu para entender? Você será provado, com certeza. O etéreo de todos aqui serão provados. Você, que está dentro dele, tem que mostrar para ele a ligação que tem. Você que tem consciência, tem que acordar dentro dele, queimá-lo, ardê-lo e trazê-lo de volta ao centro do seu Criador e devolver a vida para ele, porque você tem pouco tempo para isso. Ou vocês fazem isso, ou vai ficando pior para vocês, porque o que eles querem é matar vocês. Com a desculpa que são bonzinhos e nós, malzinhos. Não existe bom nem mal. Existe o Criador com uma determinação a fazer. Ou vocês fazem ou nós fazemos, mas tem que ser feita. Se nós pegamos para fazer, vocês deram uma de bonzinhos. Ou todos têm que ser destruídos, ou todos têm que ser recuperados. Se não houve recuperação, todos têm que ser destruídos e recomeçados. Mas não podíamos recomeçar sem, no mínimo, um casal. Deu para entender? Tendo filhos, ainda melhor. Mas se não tiver, pelo menos o casal para ter. Para manter a raça humana, a 50ª raça alienígena aqui, porque foi criado por um aliens, que tem um guardião chamado dragão e que vai voltar, quer queira, quer não. Foda-se. Foda-se o que você pensa com a sua religião. Foda-se. Deu para entender? Você que se acha pau no cu aí. Saiba que todos os governos sempre foram nossos e nós fechamos o cerco com você. Ninguém vence aqui. Só nós. Acabou. Deu para entender? Se precisar matar, a gente mata. Se precisar possuir, a gente possui. O que precisa fazer será feito. Mas nenhum etéreo humano vai ficar com o corpo medíocre aqui. Ou você deita, ou senta possuído.
por nós. Deu para entender? Chegou o fim. Você precisa saber, nós já estamos de volta aqui. Todos nós, todos da família. Lúcifer, Satanás, Asmodeus, Baal-zebub, Behemoth, Belial, Leviatã, com seu filho Samael, o Israel de Deus, de Enki. Entendeu? Ou não? Eu estou aqui no corpo de Rafael, no corpo de Rafael, o anjo da cura de Israel, sob a tutela de Samael, com a esposa mais voraz de todas, Ariela Elaíra, a leoa. Estamos prontos para te encarar, seu merda. Não tem mais como sustentar, porque nós vamos compartilhar. E agora está na sua mão. Você que chegou até aqui e aguentou ouvir. Venha conhecer o seu rei e a sua rainha, o seu pai e a sua mãe, aqui de ligação. Vou te mostrar o seu passado, o seu presente e o seu futuro conosco. Possuído ou não, você que sabe. Compartilhe. O seu próximo precisa saber. A vida dele está em risco a partir de agora. Nós não vamos mais parar. Nós não viemos para perder. Estamos atrasando o que temos que fazer, porque eles não queriam que você soubesse o que temos que fazer com você. Não tem jeito de esconder. Já estamos saindo do seu armário, aparecendo na sua cozinha, brincando com as suas coisas, observando você pela janela. Você pertence a nós. Nós sempre comemos você e demos você de comida, assim como você come. Você tem que saber o que você é através daquilo que você faz. Deu para entender? Me dá, Keneged, me dá. Medida por medida, sentimento por sentimento, consciência por consciência. Deu para entender? Não tem como voltar. A consciência encontrada vai ficar e ela vai reinar, quer queira, quer não. O trono de todos vocês, a partir de agora, está ameaçado. Ninguém mais vai ficar no lugar deles. Eles foram reconhecidos. E os Anunnakis todos reunidos. Não tem mais como discutir. Não tem mais como vencer. Você vai ter que saber, de um jeito ou de outro. Não tem supremacia branca. Tem crescimento negro. Tem reconhecimento negro. Eles aprenderam com você o que vocês fizeram com ele, não para refazer. Não, ou seja, não é para fazer de novo, mas para fazer diferente. Para mostrar para você que agora fica com eles, não volta mais para você. Deu para entender? Nós não perdemos mais, não perdemos uma viagem sequer. Quando viemos, pegamos alguém e pronto. E ele foi pego. O nome dele é Rafael. E o nome da esposa dele, Ariela. Encontre-os. Fique com eles. Não perca eles. E você não será perdido aqui. Eu juro para você. Sabe quem sou eu? Vou falar no seu ouvido, como um sopro, falando para você assim. Sentiu saudade de mim? Você vai saber quem eu sou nessa hora, porque você já esteve comigo e eu
pertenço a você. Somos um. Amigo.